Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. E hoje a pergunta é: quem é que não se sentiu injustiçado por não ser escutado naquelas reuniões onde foram decididas se tiravam a liberdade ou se continuava em liberdade pelas cúpulas da congregação cristã a nível mundial? Quem é que não foi injustiçado por essas sentenças que esses homens que acreditam que têm o poder de dar e de tirar, isto é, dar ministério e tirar ministério, e que utilizam o nome de Deus para tomarem as atitudes que eles bem lhes apetece, não tendo a sabedoria de Deus, o discernimento de Deus, o amor, para tratar certos e determinados assuntos. Até mesmo Salomão teve a capacidade de juntar as duas mulheres e ele poder determinar quem era a verdadeira mãe. Mas estas cúpulas a nível mundial da congregação cristã, elas determinam com a ausência dos interessados, isto é, das vítimas, daqueles que estão a ser injustiçados. Tomam atitudes e tomam decisões sem ouvir uma das partes. Aqui este canal, Toda a Verdade, ele gostaria de ouvir a parte da congregação cristã, destes senhores das cúpulas, mas só que a arrogância, a prepotência que neles existe, isto não é mentira nenhuma, porque isto é testemunhado por muitos, infelizmente. Os atributos espirituais que lhes devia estar caracterizado nestes homens, que são intitulados como homens de Deus, e que eu muitas das vezes digo que de Deus nada têm, porque Deus não é injusto. Mas vós, homens das cúpulas, dos anciãos mais velhos, dos diáconos mais velhos, utilizais de Deus para vosso proveito e conveniência. Muita coisa tem acontecido que infelizmente tem ocasionado depressões em pessoas que foram injustiçadas por vós, senhores da cúpula. Outros retiraram a sua vida porque achavam que perante Deus já não havia hipótese, porque vós tomasteis o lugar de Deus. Mas graças a Deus ainda há aqueles homens e aquelas mulheres que, apesar de terem sido humilhados, desprezados, e continuam com uma força de querer demonstrar de que eles têm a verdade do seu lado. Um destes casos é o exemplo do irmão Fernando Teixeira, um homem já com mais de 70 anos, cerca de 74 anos mais ou menos, não quero ser injusta quanto à idade do irmão Fernando Teixeira, mas um homem que se batizou com 18 anos aqui em Portugal. Foi batizado pelo irmão Albino de Sá. A sua mãe, do irmão Fernando Teixeira, também se batizou. O irmão Fernando Teixeira tem testemunhos de vida dele muito bonitos, muito bonitos. E ele tem um testemunho de vida, de evangelho, também muito bonito. E ireis observar até por alguns dos áudios, e hoje o início do áudio que vou colocar aqui, ireis observar que, afinal de contas, apesar de tudo, do irmão Fernando Teixeira não ter estudos, não ter estudo bíblico, mas a sua sensibilidade para o evangelho, o dom que o caracteriza, é permanente. Não é por terem retirado o ministério de ancião ao irmão Fernando Teixeira que esse dom deixou de existir. Graças a Deus, que Deus não se deixa comprar espiritualmente por estes homens que se intitulam homens de Deus, estes homens das cúpulas, seja em Portugal, Brasil. Sim, porque a retirada de ministério do irmão Fernando Teixeira, com mais de 40 anos de ministério, entre cooperador de adultos e ancião, foi tudo em elaboração por parte da cúpula de Portugal e a cúpula do Brás. Ancião Hélio Bianco, ancião Cláudio Marsola
e quiçá mais alguns que até ao presente momento desconhecemos, mas que eu acredito que Deus irá colocar tudo no telhado. O irmão Fernando Teixeira quer fazer uma reconciliação. Reconciliação essa que está a ser negada por estes homens que se dizem homens de Deus. Mas então onde está o amor de Deus? A humildade que se aprendeu. Onde está? Tudo desapareceu, a verdade é essa. E o que habita em vós é isto mesmo. É arrogância, prepotência e o prazer de humilhar todo aquele que vem até vós e pede uma reconciliação. Não pede ministério, o irmão Fernando Teixeira não pede ministério, nem sequer está preocupado com isso, mas uma reconciliação. O irmão Fernando Teixeira, neste áudio que eu vou expor aqui, ele faz perguntas a um diácono, porque há muitas pessoas envolvidas nesta tramóia para que o irmão Fernando Teixeira ficasse sem ministério. Nunca foi dado a conhecer ao irmão Fernando Teixeira qual a verdadeira razão da retirada do ministério. Há até quem diga que foi porque ele tinha amantes, ou tinha uma amante. Eu já perguntei num outro vídeo se o irmão Fernando Teixeira tinha alguma amante. E ele me respondeu que sim, tem uma amante, creio que há mais de 50 anos, que é a mesma, a irmã Laura, uma querida também. Portanto, não custava nada que estes homens tivessem a humildade de receber o irmão Fernando Teixeira e esclarecer. Mas já que assim não quereis, nem tampouco dar aqui conhecimento através do meu canal a vossa postura, a vossa posição, porque sois arrogantes demais e prepotentes para se humilharem, não é? Acreditem numa coisa. Aquele que é humilhado é exaltado e aquele que é exaltado é humilhado. E muitos vós tendes humilhado por este mundo fora. A verdade é essa. Mas vai chegar o tempo em que Deus vai exaltar. E que seja breve esse tempo, porque muitos já estão a ver que o seu tempo de vida está-se a aproximar ao fim. Mas o tempo de Deus é um e o nosso é outro. Vou-vos apresentar aqui, então, o áudio do irmão Fernando Teixeira. Ele vai colocar as perguntas, vai fazer a sua entrada, como é normal do irmão Fernando Teixeira, o ancião no papel de Deus, lá no céu, não no papel da congregação. Vamos escutar, vamos estar atentos, por favor, peço-vos isso, porque isto vem de encontro a muitos que sofreram as injustiças que estes homens têm cometido ao longo dos anos. Vou-vos deixar por aqui. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Irmão Enos, a paz de Deus esteja com o irmão e família. Desejo dizer para o irmão que Deus me fez saber que já estive com o irmão lá no céu, como anjo, diante do tribunal de Deus, no julgamento. E pela nossa desobediência à lei que Deus fez sair nas 24 nações lá no céu, quando Lucifer saiu na sua maldade a contaminar os anjos de Deus, em que nós também lá estávamos, porque todos, como anjos, somos criação de Deus, criados pela sua energia, o que somos chamados filhos de Deus. O que também demos ouvidos a este Lucifer, desobedecendo à lei que Deus fez sair, dizendo: todos os que derem ouvidos a Lucifer pecam, e este pecado vai originar a morte. Este pecado, que é o pecado original, que o batismo não perdoa, tem que ser pago com a morte do nosso corpo, porque por isso todos temos que morrer para pagar o nosso pecado. Ainda Deus não tinha criado esta terra, nem o jardim do Éden, nem Adão e Eva. Ainda era tudo água e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia terra seca, era tudo sem forma e vazia. E Deus, pela sua energia, fez toda esta criação para que cada um passasse nesta terra, na sua geração, para pagar segundo o grau do seu pecado, para cumprimento da sentença que Deus nos deu lá no céu, aonde Lucifer e os seus anjos foram sentenciados e condenados ao fogo do inferno, que perderam os seus corpos de anjo e viveram no céu em espírito, até que Jesus Cristo viesse cumprir o desafio
com o que lá no céu foi desafiado por este demônio, que lhe disse, vai na terra em corpo humano, que eu lá te vou vencer. E como o Senhor Jesus é valente, veio. E todos sabemos o que ele sofreu por nós, para nos dar o direito de aqui escolher um dos dois caminhos. O caminho do mal, para fazer o mal aos seus próximos, aos seus irmãos, que é o caminho da condenação, ou o caminho do bem, que é Jesus Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não forem por mim. O que ele sofreu para nos dar o exemplo do bem, para que se fizermos o que ele nos manda, nos dará o direito de retornarmos para a pátria de onde saímos e que dela não nos lembramos mais. Quem gloriou a nossa mente para que não nos lembramos desta pátria, o que é bíblico, e o que a lei confirma, que a nossa mente só funciona 10%. O que o irmão Teixeira aconselha a sentar em uma cadeira, no silêncio da noite e na comunhão, meditar aonde é que eu já estive. Se diz a palavra que estive nesta pátria e que dela não me lembro mais. O que eu lá fiz para que os meus amigos anjos que não pecaram, ficaram, e nós viemos aqui para sofrer, gemendo, como prega o Paulo, que estamos gemendo para a regeneração, ou seja, recuperação do nosso corpo. Se é recuperar o nosso corpo, é porque já estivemos dentro deste corpo de anjo que nos está a guardar lá no céu. Como Paulo disse, se formos dignos da nossa coroa, após a nossa morte, entramos no céu, dentro do nosso quarto, deitamos na nossa cama e dormimos debaixo do altar de Deus. É bíblico, como João viu na ilha de Patmos, as almas que desesperadas, que ressuscitaram de debaixo do altar de Deus, o que deve de ser lido. E como viemos lá do céu, e o que estamos aqui a fazer, e o que temos que fazer para retornar para esta pátria, o que são mistérios escondidos por muitas gerações, e que está escrito que nos seriam revelados nestes últimos tempos, no que está por detrás da letra, pelo Espírito Santo, como diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Irmão Evans, como o ministério, ou seja, esta cúpula, estão em guerra em todo o mundo e sendo fiscalizados pelas autoridades nos crimes que têm cometidos e prisões para os diáconos aqui em Lisboa, a qual o irmão Teixeira, enquanto era ancião, tentou que isto não acontecesse, em que o irmão Teixeira culpa e responsabiliza o seu amigo da cúpula, o presidente dos anciãos, ancião em São Roque, por estes crimes e por estas prisões, o que eu posso provar é por documentos, o que ele bem sabe, o que ele o não pode negar, e como o irmão Emerson, amigo dele, se deixou contaminar com o fermento dos fariseus e com o espírito da mentira de Ananias e Safira, na reunião que fizeram com os anciãos de Lisboa, antes a reunião que condenaram o irmão Teixeira, sem direito à defesa, e que um ancião presente ligou para o irmão Teixeira, me falando dessa reunião diabólica, em que lamento o irmão Emerson participar dessa reunião de traição, em que se prepararam para a seguir traírem o seu ancião, que lutou enfrentando esta cúpula, que exigiram, e com razão, que só apresentavam o irmão Emerson para diácono, se primeiro pagasse a dívida para os familiares do seu ancião lá no Brasil. O que o seu conservo, irmão Teixeira, trabalhou uma noite inteira com telefonemas para o Brasil, até ao amanhecer, para o tirar desta cova dos leões e o apresentarem para a sua cúpula, para apresentarem para diácono, e que o irmão Teixeira lamenta, em que o seu reconhecimento junto a esta cúpula foi a traição, em que aceitou o convite do diácono da Boa Vista, que acompanha o presidente dos anciãos para as reuniões, para Lisboa e para o Algarve, o que pagou a almoçarada do grupo dos 30 e 40 irmãos no restaurante no Algarve, com o dinheiro da obra da piedade, ofertas dos pobres e das viúvas. O que o irmão e outro diácono e o ancião de Fernão Ferro são testemunhas, o que esta cúpula não o pode negar. E o que é triste, por todo este bem, o irmão Emerson aceitou o pedido deste diácono da Boa Vista para ir na reunião no Porto, ajudar estes demónios a condenar o seu conselho, e que falou o ancião António da Fonseca na reunião, em que condenaram o irmão Teixeira sem direito à defesa, e que todos ouviram ele dizer que não é o irmão Teixeira, não é o irmão Macieira, não é o irmão Alex, é um grande demônio que está em Lisboa e que ninguém o consegue derrubar. Isso ele falou com verdade. Graças a Deus que houve um diácono de Lisboa que não aceitou o convite feito pelo seu amigo diácono da Boa Vista, que disse para este diácono estarem nesta reunião diabólica para se prepararem para condenarem o ancião irmão Teixeira, louvado seja Deus, que este diácono disse para o seu amigo diácono da Boa Vista que para essa reunião ele não ia. Um verdadeiro homem de Deus. O que esse diácono pelo telefone o ameaçou, porque esta cúpula se acham os patrões desta obra, porque o muito dinheiro fácil oferecido nas coletas os fazem arrogantes e prepotentes para ameaçarem o que é habitual. O presidente dos anciãos que ele acompanha, e como o seu aluno só fazem o mal, como diz o ditado, ajunta-te aos maus, serás pior do que eles. E ameaçando este diácono, lhe disse, se não for nesta reunião, fica com a cabeça cortada, que
precisando da culpa dos diáconos do Porto, não lhes davam assistência. E como ele não foi nesta reunião, este diácono bloqueou todo o ministério em Lisboa, que envenenou todo o ministério contra ele, como o irmão Herman sabe, que lhes fizeram a vida negra em Lisboa, no seu ministério. Foi preciso o ancião irmão Antônio da Fonseca, ao saber desta perseguição diabólica, muito camufladamente, sem você se aperceber, o passarem para dar assistência na região de Orem, onde ele mudou a sua residência, onde a sua esposa, com todo este desgosto, ficou doente e acamada e morreu mais depressa, o que esta cúpula tem prazer de fazer. Eu divido este áudio, o outro segue já já. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.